Retomando aqui a nossa gravação, como é praxe. Fala, pastor Johnny, qual a dúvida? Desculpa, na verdade nem era uma dúvida. O senhor falou do pastor Ribeiro e Hum. com relação ao livro, obviamente que ele está mandando aí pelo Correios, mas ele deve ter alguma base. Essa base dele é em São Paulo, porque dependendo a gente dá um jeito de passar lá. Então ele está na Zona Sul. Ele Tá. está pastoreando uma igreja na Zona Sul. E ele está morando, não me recordo muito bem, mas é bem longinho, pastor. Não. Apesar que você trabalha de carro, né? Pois é, Então, pergunta para ele. Entra em contato, você tem um canal dele, tá bom? tem Agora, sim. deixa eu, já que você tocou no assunto do Ribeiro, deixa eu falar uma coisa, irmãos. Leiam tudo do Ribeiro, participem de todas as aulas. Se um dia Deus permitir vocês irem lá para o STBnet, para a sede, para continuar os estudos de vocês, vão. Tem toda a minha recomendação e apoio. Olha que interessante. Pastor Ribeiro, ele é um linguista. Ele domina muito bem o hebraico e o grego, mas o hebraico é mais do que o grego. E olha que fantástico, irmãos, que fantástico que o Ribeiro fala. Quando nós estamos estudando o Novo Testamento ele é na língua grego koiné. Koiné significa comum. Comum. Nosso português hoje é um português brasileiro. Pode ver que tem o português de Portugal e tem um português arcaico. O português de Camões é um português arcaico, né? Já o português brasileiro é esse português que a gente está familiarizado, que é esse português como, como se diz? É esse português simples, né? No entanto, o que acontece? O pastor Ribeiro, mencionando sobre, como que eu posso dizer? Sobre a escola grega de interpretação, ele faz uma crítica tão linda, meus irmãos, tão linda, tão linda. Porque o que acontece? Muitas pessoas começam a estudar o grego, e aí eles se enveredam para o grego, e do grego koineiro eles vão para o grego clássico, grego... vão para vários tipos de grego, grego moderno, e mergulham. Quando eles começam a fazer uma interpretação da Bíblia, eles tendem a menosprezar o grego da Bíblia, porque é o grego comum. O grego de Homero, por exemplo, o grego do período do apogeu da Grécia, era um grego muito rebuscado. E o grego judaico, o grego que foi escrito a Bíblia, é um grego simples, é um grego que não tem aquela literatura rebuscada como dos pensadores gregos, por exemplo, ou como uma literatura clássica grega. E o que acontece? A maneira que um grego pensa, ele pensa com começo, meio e fim. Vocês vão aprender bastante isso na aula de homilética. O Ocidente, a maneira que nós, como ocidentais, pensamos é começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Pode ver que o sermão tem que ter uma introdução, tem que ter o desenvolvimento e a conclusão, não é assim? Pode ver que um irmão começa a pregar, pregou bem, mas não teve começo, meio e fim, fala, aquela mensagem foi boa, mas foi meio confusa. O grego pensa assim, o Ocidente pensa assim, o romano pensa assim, porque o Império Romano ele foi construído sobre o alicerce grego. Nós somos romanos por características de civilização. Pode ver que nós somos latinos, vem da língua latina. O Império Romano ele domina o Ocidente e dominando o Ocidente ele dá as suas digitais em todo o Ocidente. Pode ver que a gente tem muita coisa parecida com os países europeus, com os países latinos. A gente tem alguns traços. Pode ver que nós somos muito diferentes do que? Dos orientais. Nós somos muito diferentes dos judeus, dos árabes, dos japoneses. Pode ver, é muito diferente. Como que o judeu pensa? O judeu não pensa começo, meio e fim. O judeu pensa com ideia. Ele tem uma ideia, ele está trabalhando nessa ideia e de repente ele abre um parênteses para uma outra ideia. Aí ele pega aquela rua e começa a trabalhar e não volta mais para aquela ideia. Ele não costura começo, meio e fim. Ele vai trabalhando com ideias. O Novo Testamento ele é escrito no grego, mas quem escreve ele é o quem? São judeus. Então a maneira de pensar do grego do Novo Testamento não é do povo helênico, do povo grego raiz, mas é o grego com mentalidade judaica.
isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o grego com mentalidade judaica só usa a língua como uma ferramenta, mas ele pensa de outra forma. E é nisso que o texto grego, quando ele é lido, nessa compreensão do hebraico, que é judaico, e o grego, com mentalidade judaica, ele se casa. E aí onde há uma beleza nele. Por isso que aqueles que se enveredam para a língua grega e depois desprezam o grego koiné, se apaixonam pelo grego clássico e colocam o grego koiné como um ponto de inferioridade, eles perdem muito. Isso acontece com muitos linguistas que vão para o grego, se encantam com o grego helenístico e depois não valorizam mais nem a língua bíblica. Olha que interessante. Que seta maligna, né? E acontece muito com muitos irmãos que vão estudar a língua original do grego. E o pastor Ribeiro, como ele é muito bom, ele fala assim, pastor, o pensamento grego, da língua grega, do Novo Testamento grego, ele é um pensamento judaico. Ou seja, você tem que fazer uma leitura pensando no grego na boca de um judeu. Ele só usa o grego como uma ferramenta, mas é um judeu falando. Logo, a ideia de começo, meio e fim não representa. Pode ver, por exemplo, o livro de Romanos. O livro de Romanos tem tanta ideia, irmãos, que você se perde no meio das ideias, não se perde? Não é? Efésios, doutrina eclesiástica. Você se perde. Por quê? Quem é que está falando? É um grego que está falando? É um judeu. O texto de Pedro aqui falando sobre ser queimado pelo fogo. Quem está falando? É um judeu. O texto de João aqui falando sobre que Jesus é a última hora, né? Que Jesus, ele, no caso, aquilo que já veio como última hora. Quem está falando é um judeu. As mensagens de Jesus é um judeu falando. Pode ver que o Sermão do Monte, sejamos honestos, é um sermão maravilhoso. Onde está o começo, meio e fim ali? É um judeu falando. Estão entendendo, irmão? Está escrito no grego, mas é um judeu falando. A gente tem que... Guardem isso. Eu sei que saí do tema, mas eu saí do tema para passar um conteúdo muito bom para vocês, tá bom? Meus irmãos, agora vamos lá para o livro do Ernesto Nini. Vamos lá para o livro do Ernesto Nini. E a gente tem mais... Eu vou tentar hoje, irmãos, esses dias eu andei demorando demais. E eu até peço desculpa, porque eu tenho me empolgado nesse assunto. E a gente está aqui um pouco no ambiente de aula de casa, né? Então a gente acaba arrastando mais 10, 15, mas eu vou tentar não passar de 20 e poucos minutos, tá bom? Para dar o horário. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Deixa eu achar aqui. Eu mandei no WhatsApp para vocês, né? A gente vai falar agora um pouco sobre esse livro do pastor Ernesto Nini. Estão vendo na tela de vocês? Dá para ver? Dá sim. Deixa eu diminuir o tamanho. Né? Esse livro é um livro do pastor Ernesto Nini. Eu comprei ele assim que foi lançado. E eu, durante tanto tempo, com o meu mestre, hoje eu peguei o livro aqui e falei, que a dedicatória dele para mim? E eu falei, não peguei, porque eu tenho muitos livros do Ernesto Nini autenticado por ele, né? E esse, por acaso, eu devo ter comprado no seminário ou numa reunião pastoral e esqueci de pegar a dedicatória dele. A gente tem aquela impressão de que a gente sempre vai poder ter acesso ao nosso colega, só que ele já tinha 90 e poucos anos e ele viveu até os 101 anos e não está mais aqui, né? E ter uma dedicatória acaba sendo uma lembrança, né, de que convivemos com o autor. Isso é muito legal, né, irmãos? Então esse livro é o Plano de Deus e o Arrebatamento, e eu quero usar algumas páginas dele para a gente poder pensar um pouco sobre esse material. Não sei se vocês conseguem ler. Dá para ler? Ficou bom agora? Ficou muito grande? Não, tá bom, pastor. Não, agora tá bom. Tá bom, né? Joia. Então, eu peguei esse livro, mas também no livro do Ribeiro, irmão, só para
eu não vou entrar hoje no livro do Ribeiro, não, tá? Deixa eu só fazer uma citação aqui do livro do Ribeiro, como vocês não estão com ele em mãos. Na aula passada, pastor Johnny e Gil, eu comentei também na nossa aula sobre o dispensacionalismo e o aliancismo, lembram? Lembram? Sim. Então, Sim. o que acontece? Quando eu comentei sobre esses assuntos, o pastor Ribeiro, no capítulo 6, ou melhor, no capítulo 5, ele vai falar sobre o dispensacionalismo clássico e o aliancismo clássico, fazendo uma abordagem sobre ambos. E eu achei bastante interessante a maneira que ele faz a abordagem, porque o que acontece? Quando ele fala sobre essas duas características, no capítulo 5, ele menciona, só vou ler rapidamente aqui, ó. Neste capítulo examinaremos os principais debates escatológicos relacionados ao sistema mais amplo do pensamento escatológico, conhecido como dispensacionalismo clássico e aliancismo clássico. Destacaremos que estas visões são sistemas completos de pensamentos que conduzem à interpretação divergente sobre o modo de agir na história da humanidade, desde o princípio da criação até a sua consumação. O objetivo é evidenciar as convergências e as divergências na análise dos textos escriturísticos destas linhas de pensamento, bem como a formatação do pensamento sobre as últimas coisas. Ele está querendo dizer o seguinte: vamos ver o que diverge e o que converge, o que une e o que separa. Mas uma coisa legal que o pastor Ribeiro menciona é que na ideia do dispensacionalismo, ele trabalha como eras. Então Deus se revela ao ser humano numa era, derrama a graça dele específica naquela era e julga aquela era. E aí depois vem uma outra era. E assim Deus vai fazendo na história. Pastor Rai, tem base bíblica para esse pensamento? Claro que tem. Geração pré-diluviana. Foi uma era ou não foi uma era? Foi uma era. Os judeus no Velho Testamento, é uma era ou não é uma era? É uma era. O período dos gentios que nós acabamos de mencionar no livro de Lucas, de Romanos, é outra era. O retorno de Deus trabalhando aos judeus é outra era. Então, a base bíblica para ela. Já o aliancismo clássico, ele diz o seguinte, que Deus não faz diferença entre seres humanos e eras. Deus derrama a sua graça e a sua misericórdia num grupo de pessoas, ou numa nação, ou numa época, levando a salvação e a redenção, e dando a mensagem do evangelho para que eles se convertam, independente do período em que ele esteja. Em outras palavras, no aliancismo, Deus vai estender a sua aliança, vai estender a sua misericórdia e vai estender o seu juízo, mas o ser humano é o mesmo e a era é a mesma. Então, olha que interessante. A base bíblica também para isso? Claro que é a base bíblica. Então, assim, essas duas linhas, na minha opinião, eu já disse, elas só se completam. Elas podem ter pontos de tensões, e nos pontos de tensões a gente pensa, ou ainda não, ou não compreendo, ou não enxergo, mas ela se completa de uma forma bela, tá bom? Então, só fiz questão de comentar por comentar. E o pastor Ribeiro também, no capítulo 4, ele vai trabalhar sobre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento e a tribulação. Então, como a gente já está aqui no finalzinho, então eu vou dar continuação para vocês do capítulo 4, o arrebatamento e a tribulação, tá bom? Semana que vem. Mas a gente vai trabalhar agora no livro do pastor Enéas Tonini. Eu separei aqui para vocês, irmãos, várias coisas. Eu separei esse texto para vocês lerem como uma ferramenta, mas eu vou estar lendo aqui e vou estar fazendo um debate com vocês agora, porque a proposta do pastor Enéas Tonini nesse livro foi trabalhar sobre esse tema, o arrebatamento. Plano de Deus e o arrebatamento. Em outras palavras, o pastor Enéas Tonini
escrevendo essa obra, ele é muito piedoso, ele é muito crente. Uma das coisas que me apaixonava no pastor Ernesto Nino era isso. Ele era muito crente. Ele era muito crente. Me permitam a expressão. Eu sou apaixonado por alguém crente. Eu sou obcecado por quando eu vejo um crente, não importa se ele é pentecostal, se ele é tradicional, se ele é simplório, se ele não fala direito, ou se ele é muito sábio. O que para mim é apaixonante é se ele é crente. E o que eu defino como crente? É alguém que teme a Deus, que ama a Deus e que crê nas Escrituras. E que faz de tudo para praticar as Escrituras. Então, para mim, essa pessoa ela já tira uma nota 10, mesmo ela tendo uma leitura muitas vezes mais simples de um ponto, menos esclarecido sobre outro, sendo um pouco mais radical sobre outro ponto. Essas coisas não me incomodam, porque o que me satisfaz é ver ali uma pessoa piedosa, uma pessoa que realmente quer servir a Cristo, que quer amar a Cristo, que quer adorar a Cristo e que quer crer e aprender de Cristo e praticar o que ele aprendeu. Então, eu confesso, irmão, sou apaixonado. E o pastor Enes, hoje eu fazendo minha lição de casa aqui para dar aula para vocês, eu pegava aqui e aí quando eu comecei a ler um pouquinho, eu falava, ô papai, obrigado, porque esse meu irmão, ele foi muito crente. Ó, meus irmãos, como é bom ter um pastor crente. Como é bom. Como é bom ter um pastor crente, um professor de seminário crente. Como é bom ter companheiros na igreja crente. Como é bom, porque quando a gente tem esses do nosso lado, a gente vê que a gente não está sozinho. Quando a gente tem um pastor que é crente, nos guiando, nos instruindo, a gente se sente amparado e aí a gente se sente incluído na história da igreja e nos faz lembrar aquela vida apostólica, de piedade, de simplicidade, de pureza, de fé em Deus e de honestidade. Então eu sou apaixonado. Desculpe aqui o meu desabafo, mas não posso deixar de valorizar isso, porque o oposto disso me dá aversão. Quando eu vejo que é uma pessoa muito rebuscada, muito sábia, tem um conteúdo brilhante, mas quando eu noto que é oratória, quando eu noto que é performance, quando eu noto que é só teatro, mas não é essência, eu começo a passar mal, eu já tenho vontade de vomitar, eu falo, ah, meu Deus, está ali uma pessoa, puxa, que sabedoria brilhante, que conhecimento brilhante, mas não tem temor. Quando você vai ver que a pessoa, ela negocia com as coisas mais básicas de Deus, da santidade, do Evangelho, aí eu já falo, ah, que pena, servia tanto para um ministro abençoado, para mim não passa de um desviado, revestido de cristão, entendeu? É o que eu penso, é o meu desabafo. Então, aqui na página 17, o pastor Ernesto Nini, ele vai falar um pouco sobre esse livro. Eu queria pontuar com vocês, fazer um debate aqui. Talvez a gente pare aqui. Olha só, ele vai falar sobre o motivo dele estar escrevendo, né, sobre isso, sobre o arrebatamento. E ele está falando sobre várias coisas. Ele cita sobre a plenitude dos gentios, e aí ele vem e fala que outros livros de bons autores colocam o arrebatamento em plano de urgência. Pode ocorrer no minuto seguinte. Essa posição constrange o crente, coloca-o num estado de alerta desnecessário e enche-lhe o coração de medo. Por 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 9, ficamos sabendo que, precedendo o arrebatamento, virá o homem da iniquidade, que é o anticristo. E Joel 2, 28 e 29, informa-nos que antes do glorioso dia do arrebatamento, a humanidade será sacudida por um grande e poderoso derramar do Espírito Santo. Segue-se daí que devemos orar por esse derramar do Espírito,
o último avivamento da história, cuja finalidade é preparar a igreja para subir. Pode ver, o pastor Enéas, ele era crente, irmãos. Uma coisa que marcava a vida do pastor Enéas era que ele era um homem de oração. Deixa eu contar aqui para vocês, eu já disse isso no seminário, mas é legal que fique registrado. Um dia, eu estava lá no seminário, na STBnet, e alguém da sala dos professores perguntou: onde está o pastor Enéas? E eu respondi: olha, ele está por aqui, porque eu ouvi hoje aqui na sala dos professores. Aí, de repente, eu vi o pessoal procurando, e procuro o pastor Enéas, e não acho o pastor Enéas em canto nenhum. E aí perguntaram para mim: professor Raimundo, onde ele está? Eu falei: ele estava por aqui, não sei, será que ele está no banheiro? Não, já fomos no banheiro, já fomos na lanchonete. Bom, eu sei que procuramos o pastor Enéas, e de repente eu procurei ele na biblioteca, e ele foi achado na biblioteca, irmãos. A biblioteca do STBnet é uma biblioteca que tem várias prateleiras, e na última, que é encostada na parede, no último espaço, que é a quina, tem uma cadeira, sobrou um espaço da estante, e vira uma perninha dobrada ali. E aí, chegamos no pastor Enéas, ele: estou aqui, está todo mundo procurando o senhor, está todo mundo preocupado. Ele falou: meus irmãos, me perdoem, eu vim aqui fazer a minha devocional. E ele tinha um hábito, irmãos, de ler a Bíblia com uma caneta vermelha, e sabe, toda a Bíblia que ele ia lendo e ia grifando de vermelho. E ele estava ali, e ele estava lendo a Bíblia e orando. Como o pastor Enéas Tonini já estava muito velhinho, nessa época que estava beirando 100 anos, então ele já não aguentava mais orar de joelhos. Pode ver que aqui ele faz esse comentário, e ele destaca que a gente tem que pôr a igreja para orar. Tem que pôr a igreja para orar, para que o Espírito Santo seja derramado, para que haja um grande avivamento, porque aí sim a igreja vai ser arrebatada, e aí, por último, vai vir o homem de iniquidade. Tá bom, meus irmãos? E qual é o debate para a gente encerrar aqui? Olha só. Por 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 9, ficamos sabendo que, precedendo o arrebatamento, virá o homem da iniquidade. E depois eu quero que vocês estudem essa parte de 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 9, porque esse texto, ele fala do arrebatamento. O que você acha, pastor e Gil? Ele fala do que em especial? Vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 7, só para a gente encerrar, e aí vai ficar para a próxima aula isso, tá bom? Legal. É 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 9, né? Só que o que a gente vai ler agora é do 5 ao 7. Isso. Tô com ele aberto aqui, já posso ler? Pode ler. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Pode E dar uma agora... pausa aí, pastor. Ó, você pode ver. Pois... Paulo explica. Eu já conversei com vocês sobre isso. Essas coisas. Que coisas? Ô, Paulo, fala pra gente. Né? Mas ele só falou para os tessalônicos, entendeu? Sim. Algumas coisas ele está relembrando aqui, mas outras coisas não. Então, continua. Legal. E agora vocês sabem o que está detendo. Não, lê de novo. E agora vocês sabem o que está detendo, perdão. Para que ele seja revelado no seu devido tempo. Dá uma pausa aí. Olha, e agora vocês sabem o que está detendo. Detendo quem? Entendeu? Olha só que interessante. Paulo não diz o que é. Pois é. Nós deduzimos o que seja. Lembra do quadro que eu falei? Até deixa eu rapidinho aqui. Lembra desse quadro aqui? Ó, rapidíssimo. Lembra desse quadro? Dessa janela? Pastor não abriu, não. E agora? Agora abriu? Legal, agora abriu. Então lembra, aqui é um quadro, né? Exato. É um quadro, é uma pintura. O problema da pintura é essa, que a gente põe em cada tempo e diz, ó, é isso, por isso que é aquilo.
O quadro é lindo, mas a gente não pode pôr de uma forma fechada tudo. O que é que detém? A gente vai tentar trabalhar na semana que vem. Então, continua para nós. Verso 7 agora. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Esse daí a gente sabe quem é, porque Pois é. o texto acaba revelando que é o anticristo. Mas o que detém para que Jesus volte? Estão entendendo, meus irmãos? E é isso que eu digo para vocês. Por isso que estudar Apocalipse ainda mas ainda não. Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente deduz. E, pastor Raio, o que detém? Meus irmãos, a gente tem que orar muito. A gente chega a algumas conclusões, mas afirmar categoricamente o que Deus não está dizendo pode ser um pouco perigoso. Acharmos, não. Olha, eu acho que é isso, eu deduzo que é aquilo, mas afirmar o que o texto não está afirmando. Agora, os irmãos de Tessalônica sabiam. E assim, o risco aqui eu entendo bem, porque tem a ver, inclusive, com a ideia de que Jesus vai vir amanhã, meio-dia, né? Como já aconteceu no passado, pessoas afirmando o dia e a hora da segunda vinda dele. Então, essas afirmações aí são arriscadíssimas. São arriscadíssimas. Por isso que eu falei para vocês que no texto que a gente vai ler, e que eu vou passar para você semana que vem, o pastor Enéas conta uma experiência no ano de 76, de um grupo de irmãos, que inclusive leem o texto, que estavam vivendo dias assim horríveis numa cidade. Falaram, mas por quê? O que está acontecendo aqui? Eles sentiam um clima ruim. E aí a resposta foi porque aquele grande pastor disse que Jesus viria e Jesus não voltou. E a cidade estava muito triste. Natural, estava desapontada. Isso que é o problema de afirmar o que o texto não diz. Nós deduzimos, mas nós não podemos falar dizendo, é isso. Tá bom, meus irmãos? Semana que vem, então, a gente vai continuar trabalhando aqui no arrebatamento, tá bom? E como eu tinha dito para vocês na última aula, meus irmãos, a gente possivelmente vai ter umas 13 aulas de escatologia, porque eu quero poder ir com calma com vocês, porque como a gente viu, aquele comentarista que o Zé citou, para cada 6 interpretações, né, comentários de Apocalipse, sai 5 comentários, sai 6 interpretações. É muito difícil. É um livro muito difícil, é muito complicado, as doutrinas dos fins, mas eu espero que as leituras que vocês estejam fazendo, e também, irmãos, tudo que vocês virem que é bom, que vocês estão pegando aí como material de internet, de outros pastores, compartilhem na nossa classe para enriquecer. Tá bom? Querem comentar alguma coisa? Combinado. Ô, pastor, eu já estou finalizando aqui o livro do Russell Shedd, Escatologia do Novo Testamento. Faltam umas 20 páginas, acredito. Joia. E aí dou início Ao ao outro, livro do né? José Ribeiro. Inclusive, eu também quero pontuar o livro do Shedd. E o que você achou do livro dele? Maravilhoso, maravilhoso. Principalmente, assim, as leituras mais longas parece que você entra, né, na fala dele, em tudo que ele está dizendo, é maravilhoso. Agora, o Shedd, me entendo, viu? O Erickson, ele é um livro magnífico, mas ele é mais rebuscado. Tem espaço na teologia e muito espaço para livros assim para nos enriquecer. Mas, para mim, em doutrinas como essa, por exemplo, que é a escatologia, eu prefiro uma leitura mais do Shedd, por exemplo. O Shedd é crente, irmãos. O Shedd é muito crente. Pode ver. Ele é muito piedoso. A maneira em que ele aborda valorizando as escrituras. Isso não tem preço. Tá bom, meus irmãos? Ok. Ficamos Beleza. assim. Tá bom? Então, querem comentar mais alguma coisa, alguma dúvida? Da minha parte não, pastor. Tudo ok, pastor. Tiverem dúvida, irmãos, vamos fazer um debate no nosso grupo de WhatsApp, sabe? Eu sei que o tempo de vocês está bem corrido, o meu também, mas estamos lá para, sabe, interagir tanto aqui quanto lá, porque
São materiais que um vai passando para o outro, que vai debatendo, que vai esclarecendo e vai criando esse ambiente de esclarecimento. Mas assim, irmãos, olha, o que vocês puderem ler de escatologia, tudo que vocês puderem ler, claro, priorizando a Bíblia, mas bons livros vai ser fundamental. Porque a gente muitas vezes pode ver que esse assunto dos fins a gente manja bastante de ouvir falar, mas a gente nunca estudou profundamente. E o ponto do ministro, do seminarista, do professor de escola bíblica, o pregador, o evangelista, ele tem que conhecer as Escrituras, para poder falar pelas Escrituras, para poder confirmar as Escrituras. E aí depois as correntes teológicas, a gente vai trabalhando nelas. Lembrem disso, as Escrituras é a nossa base, é a interpretação principal. E a doutrina principal. As doutrinas, as discussões, eu diria, acabam sendo quase que doutrinas secundárias. Tá bom, meus irmãos? Ok. Então, que Deus abençoe e dê uma noite abençoada para todos. Amém. Graças e paz, pastor. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe.